Cristo chamando, chama por ti e por mim. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã de quinta-feira, hoje 28 de junho, e o programa Opção para a Vida durante esses dias está trazendo mensagens que foram transmitidas durante o 19º Simpósio da Família, realizado anualmente em nossa igreja. Durante o mês de maio, nós voltamos total atenção para a família, realizando estudos, ministrando palestras, inclusive nós tivemos aqui Dr. Geraldo Verbe, tivemos Dra. Alessandra e tantos preletores que estiveram conosco. Hoje vamos estar fazendo uma reflexão, a segunda parte desta mensagem, quem está destruindo a família e o que podemos fazer para evitá-la, né? Para guardá-la, para preservá-la, para que ela não seja destruída, antes seja protegida. Estaremos falando isso logo mais, a segunda parte desta mensagem. E eu creio que você, telespectador, que é uma pessoa responsável das suas obrigações como dono de casa, como chefe de família, como pai de família, como marido, como pai, e a senhora também como mãe, como esposa, né? Como aquela que é responsável pela administração da casa, né? Devemos sim pensar e evitar que a nossa família ela seja destruída. E é o que nós vamos ver logo mais, dentro de instantes. O que está destruindo a família? Uma das coisas que hoje está destruindo a família, por incrível que pareça, que é uma ferramenta de dois gumes, como a gente pode dizer, a internet, a televisão, que muitas vezes é usada mais para o mal do que para o bem. Infelizmente, né? Usamos mais para o mal do que para o bem. Eu tenho conhecido, você também tem conhecimento de muitas famílias, muitos casamentos estão sendo desfeitos por causa da internet, né? Muitos casos amorosos, né? Eles vêm realmente para separar o casal. Eu tenho visto histórias, e você também conhece histórias, né? Então, o que fazer para proteger a família de não ser destruída, né? Então vamos ouvir, logo mais estaremos falando sobre isso, essa é uma das coisas que nós vamos estar abordando. Mas eu espero que a senhora e o senhor, como pai de família, como mãe de família, como aquele sacerdote, conforme eu tenho falado, ou sacerdotisa, faça a sua parte, façamos a nossa parte. E com certeza nós vamos evitar que o nosso lar, a nossa família seja destruída. Fiquemos, portanto, com essa segunda parte desta mensagem que nós transmitimos. Então eles entendem que há três sexos: masculino, feminino e intersexo. Três sexos: sexo masculino, feminino e intersexo. Vamos traduzir isso aqui detalhadamente. O gênero é uma questão de autopercepção e não se aprende com fatores externos. Uma pessoa pode ser de cis, identifica-se com o gênero designado à nascença, ou trans, pode ser transexual, passa por tratamento médico para se assemelhar ao que a sociedade percepciona como o gênero com que ela se identifica, ou pode ser transgênero, não passando por tratamento médico devido a razões pessoais, econômicas ou outras. Sendo trans, pode identificar-se com um gênero binário, ou homem ou mulher, ou não binário, ver adiante. A gente vai ver isso aqui. Então eles dizem gênero fluido, o gênero com que a pessoa se identifica o gênero com que a pessoa se identifica varia através do tempo, ou seja, a variedade de sentimento sexual pode levar o indivíduo ora a pensar que é homem, ora a pensar que é mulher, ou ora pode pensar que eu sou intersexual. O comportamento varia. A gênero e neutróis, é um outro termo que eles usam aqui, significa o seguinte: sem gênero. E quer dizer que a pessoa não se identifica com nenhum gênero, nem mesmo o fluido.
identifica-se como sendo gênero neutro e diferente de não ser gênero. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, mas veja o que é que estão criando hoje. O indivíduo não sabe nem que identidade ele é, se é macho, se é fêmea ou se é intersexual. Que confusão! Eu fico imaginando como é que os nossos filhos, essas crianças que vão nascer ou que já nasceram, vão se comportar daqui para frente. Como é que vai ser o casamento daqui a 10 anos? Como é que os nossos filhos vão realmente aceitar essa confusão que já está hoje sendo implantada? E aí, hoje, só para que vocês tenham uma ideia, eu estou aqui apenas citando os principais pontos. Como resultado disso, aqui é uma estatística que está aí na internet. São 43% percentual de pessoas que entraram nessa e já se suicidaram. Se suicidaram, sabe por quê? Porque essas pessoas, elas não se sentem realizadas, elas se sentem frustradas. Elas não estão nem sabendo qual é o sexo que elas realmente passaram a existir com aquele sexo. Elas estão em busca de alguma coisa. Nimrod trouxe uma confusão tremenda quando disse: não vamos sair daqui, não vamos ficar tudo aqui, vamos construir uma torre. E trouxe aquela confusão toda, ao ponto das línguas serem confundidas, para que eles saíssem lá daquela região de Sinear. Hoje essa confusão já está aí, presentemente nos nossos dias. Então, vejam bem, isso eu chamo de desmodernidade. Doutor Adalto Lourenço, ele diz que o homem saiu do organizado para o desorganizado. Hoje a pós-modernidade, meus irmãos, está trazendo essa inversão de valores. Eu já preguei aqui várias vezes e tenho dito isso. Hoje está tudo invertido, os valores estão invertidos. A mentira prevalece como se fosse verdade. Injustiça como se fosse justiça. O bonito é lido por feio, o feio por bonito. O alto é baixo, o baixo é alto. O gordo é estético, o magro não é estético. Está tudo invertido. A família também está sofrendo esse bombardeamento da inversão de valores, ao ponto de estarem hoje discutindo quem é que vai realmente saber qual é o seu sexo. Nem você mesmo vai saber se você é macho ou é fêmea, ou se você é uma pessoa intersexual. Que confusão trouxe essa chamada pós-modernidade, que eu repito, eu chamo de desmodernidade. Então esse é o segundo aspecto que eu queria que você gravasse. Terceiro, e aí eu quero falar para os internautas, é o mau uso da internet. A internet é um dos veículos de comunicação mais, que eu diria, se aproxima mais da perfeição em termos de velocidade. Você fala com alguém que está lá do outro lado do mundo agora mesmo, vendo a imagem dele, você fala com ele ao vivo. Nunca, eu fui adolescente, fui rapazinho, nunca se ouvia falar nisso. Se falassem isso há 10 ou há 30 anos, há 30 anos ou há 40 anos atrás, iam dizer que você estava doido. Isso era imbecilidade, isso é imbecilidade, isso jamais iria acontecer. Hoje você fala com quem está do outro lado do mundo, quem está no espaço sideral, os astronautas quando estão nas explorações espaciais, eles se comunicam ao vivo, você fala, você responde, você ouve. Então não há ferramenta mais quase que se aproxima da perfeição do que a internet. Porém, hoje a internet está sendo usada mais para o mal do que para o bem. Eu diria, meus irmãos e amigos que nos assistem agora, que muitos casamentos, muitas famílias estão sendo destruídas através da internet. Muitos casamentos estão sendo feitos hoje através das redes sociais. E não demoram muito, não tem consistência.
Porque não se faz mais casamento à moda antiga. Antigamente, casamento tinha 3 fases: namoro, noivado e casamento. O namoro era aquela fase em que o rapaz ia para a casa da moça, passava semanas e meses, e às vezes até anos, só trocando ideias. E durante esse período, os noivos, os namorados, eles se conheciam melhor. Se conheciam quanto ao temperamento, quanto ao gênio, quanto ao caráter. Dava tempo para o rapaz ou a moça descobrir se realmente esse casamento ia dar certo ou ia dar tudo errado. Antigamente era assim, não se faz mais casamento à moda antiga. Depois vinha a fase do noivado, os noivos se preparavam, o enxoval. Eu ainda fui desse tempo. Meu primeiro casamento, para quem não sabe, eu fiquei viúvo. Foi assim. Eu passei uns 3 anos namorando, depois noivamos, depois casamos. Mas não se faz mais casamento hoje à moda antiga. Hoje o casamento está sendo feito aquele comprimido chamado Alka-Seltzer. Eu não sei se ainda existe. Eu nunca mais usei. Coloca dentro de um copo com água, o bicho é efervescente, depois pode tomar, que vai passar o mal-estar. Estão fazendo casamento hoje assim. Se dissolve rapidamente como se fosse um Alka-Seltzer. É aquele casamento, vamos ficar. E eu gosto de brincar, que eu digo, vamos ficar grávida. E fica mesmo. Às vezes o rapaz se conhecem numa festa e dali mesmo já sai para fazer sexo. E então, hoje estão fazendo sexo virtual pela internet. De sorte que hoje está tudo muito facilitado e é usado mais para o mal do que para o bem. Não se faz mais casamento à moda antiga. A internet hoje está sendo usada e explorada e abusada de modo extorsivo, deplorável. Casamentos, essa semana mesmo, passada, passou na televisão, uns indivíduos, através da internet, conquistando o coração de mulheres que às vezes estão no caritó, como a gente chama, e prometendo do outro lado do mundo, não sei de onde, olha, eu sou empresário, eu sou executivo, e eu estou precisando de ir aí no seu país, e eles com isso conseguem persuadir, convencer algumas mulheres despreparadas, desavisadas de tudo, e caem na esparrela como se estivessem realmente lidando com a pessoa que estava falando a verdade. Foi descoberto essa semana, um bocado de gente explorando, roubando, e tem umas mulheres tão tolas, tão ingênuas, que venderam casa, venderam apartamento, venderam propriedade, venderam casa, venderam tudo e mandaram dinheiro em depósito bancário para esses ladrões, porque acreditaram no que eles estavam transmitindo através da internet. Veja quanta coisa está sendo feita, quantos casamentos estão sendo hoje arruinados, destruídos por causa da internet. A missionária Edileuza, pregando há 8 dias aqui nesse púlpito aqui, ela disse uma coisa que eu gravei e não esqueci. Uma jovem senhora da sua igreja chegou para ela e disse: eu estou aflita, missionária Edileuza, eu estou aflita, estou desesperada. Por quê, minha irmã? Minha filha, irmã, tem 16 anos, conheceu uma pessoa lá em João Pessoa, uma mulher com 46 anos de idade, conheceu pela internet. E essa mulher fez uma proposta, ela e um convite, e minha filha disse que vai morar com ela. Ela deixou o marido, deixou o marido para se juntar com a minha filha. A mulher tem 46 anos de idade, tem idade de ser a mãe da minha filha. E minha filha está indo embora para a companhia dessa mulher, para formar um casal não sei de quê. Uma mulher com 46 anos e uma criança com 16 anos. Veja como é que está a confusão que o mau uso da internet está gerando na cabeça de muita gente. Você que está me assistindo agora em casa sabe do que eu estou falando. Talvez esse problema você esteja convivendo na sua família com alguém. Golpes de oportunistas, a pedofilia. Essa semana foi desbaratada mesmo uma quadrilha em todo o Brasil de pedófilos, seduzindo mente de crianças, como há pouco citamos, e muitos lares estão sendo destruídos por causa do mau uso da internet.
Mas eu diria, para não ir muito longe, a quarta causa que tem destruído muitas famílias, para ir muito longe. E aí eu quero dizer que é o despreparo de muitos jovens quanto ao compromisso e a responsabilidade que deveriam estar cientes ou sabedores do que representa, do que significa o casamento. E aí eu quero dizer para vocês que eu, como pastor, eu me sinto com uma grande responsabilidade. Eu não faço casamento de ninguém sem que eu antes passe de 3 a 6 meses me reunindo no gabinete pastoral, fazendo um aconselhamento, chamando a responsabilidade, dizendo: olha, casamento é isso. Responsabilidade que você vai assumir diante da família dessa moça ou desse rapaz, compromisso perante a sociedade, compromisso diante da igreja e compromisso e responsabilidade diante de Deus sobre tudo. Casamento é isso, planejamento familiar, planejamento orçamentário. Casamento é isso. Casamento não é um mar de rosas, não é um sonho que você vai viver sonhando como se fosse Romeu e Julieta, como se fosse uma aventura que você está lançando a sorte para ver se vai dar certo. Casamento tem que ter realmente compromisso. E eu chamo a atenção que eu fico às vezes até com pena dos jovens nubentes, porque eu espremo mesmo como quem está espremendo laranja mesmo, sabe? Espremo mesmo. Começo perguntando: você está casando com essa moça ou com esse rapaz porque você ama essa rapaz ou essa moça, porque você está apaixonada por ela, está apaixonado por ele? Eu pergunto a todos eles. E graças a Deus, por causa dessa nossa persistência, eu posso dizer, sem medo de errar, já realizei durante todo o ministério pastoral mais de 100 cerimônias de casamentos. Mais de 100. E desses 100 ou mais de 100, eu sei pelo menos de uns 2 ou 3 que deu tudo errado. Mas o resto estão todos aí casados e bem casados. Chegam para mim, alguns deles assim: pastor, já minha filha vai casar, e aí eu estou precisando que o senhor faça um aconselhamento, como o senhor fez para a gente, porque aquelas lições que o senhor passou, está ainda nos ajudando em nossos dias, depois de 20, 30 anos de casado. E a gente hoje se reúne e diz: mas bem que o pastor falava isso, bem que ele dizia isso, bem que ele explicou isso bem explicado. E eu louvo a Deus, porque aqueles casamentos cujas cerimônias eu fiz, repito, de mais de 100, apenas 2 ou 3, eu tenho certeza, porque deu tudo errado, estão separados, já está no 3º, no 4º casamento, se unindo com não sei quem, e por aí vai. Mas quem realmente levou a sério, estão bem casados. Então, o casamento tem que haver um preparo. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Olha, assim como existe vestibular, deveria haver vestibular para casamento. Deveria haver. Porque a coisa é séria. Tem muita gente brincando com o casamento. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Casamento, meus irmãos, se não fosse projeto divino, nenhum daria certo. Porque quando Deus faz o casamento, Ele abençoa. Aí é por isso que a Bíblia diz: o que Deus uniu, vamos dizer comigo: o que Deus uniu, não separe o homem. Mas é quando Deus une. Quando Deus une, não separa. Vamos para o quinto e último. Quinto e último motivo pelo qual o casamento está sendo destruído, a família está sendo destruída, é que o diabo, que já tem a sina de matar, digam comigo, completem, e destruir, ele pega carona. Satanás pega carona nisso aí, que ele sabe fazer com muita perfeição. Ele pega carona e exerce um papel de grande influenciador, na condição de militante nessa façanha de destruir as famílias. Ele não é o culpado total. Eu disse a vocês há poucos instantes que o homem está divorciado de Deus, por isso que é o divórcio. Mas ele pega carona, ele é perito nisso. Satanás pega carona. E aí, meus irmãos, ele vai trabalhar, insuflar, inspirar, fazer com que o casal realmente chegue a conclusões que não dá mais para continuar. Vamos ter que se separar, vamos ter que nos deixar. Eu vou dar aqui uma comparação para que vocês entendam. Satanás, ele faz o seguinte com esse tipo de casais que estão assim já vivendo
uma certa dificuldade. Ele vai, coloca uma isca no anzol. O casal morde. E quando morde, está fisgado. Para não dizer que está ferrado. Então, está desmantelado. Ou então, Satanás lança a rede. E aí, as piabas e os peixes que vão entrando na rede vão ser arrastados. E ele vai arrastar mesmo. E vão se tornar presas fáceis. Ou como o laço do passarinheiro e da peste perniciosa, como diz o salmista, ele lança a rede, ele lança a cilada, e o casal então entra, e quando menos espera, estão se separando. Eu conheço casais, eu conheço histórias de casais, você também conhece de casais que estão se separando hoje em plena lua de mel, gente, em plena lua de mel. Eu quando faço trabalho de aconselhamento com os casais, eu falo sobre que existe, a cada 5 anos, o casal sofre mudanças ou mutações. Os 5 primeiros anos é de adaptações. E muitos casais, nesses 5 primeiros anos, se separam porque não se adaptaram. Os outros subsequentes anos, 5 anos, é para amadurecimento, o casal vai amadurecer. E os outros 5 subsequentes anos, que farão 15, eles é para estabilidade. Depois recomeça tudo de novo. 5 anos de adaptação, 5 anos de amadurecimento, 5 anos de estabilidade. Isso é um ciclo. Por exemplo, eu estou com 65 anos. Eu posso dizer que eu estou numa fase de adaptação, que já não sou mais aquele homem quando tinha 30 anos, 25 anos atrás. Já perdi muito do meu vigor. A gente vai perdendo, isso é da natureza. Como é que eu posso? E muitos homens às vezes ficam viúvos e dizem: eu vou casar com a menina agora bem novinha. Pura burrice. Chama-se burrice isso. Eu costumo dizer que o casal deve pensar, quando um estiver começando a descer a ladeira, o outro também esteja ao lado dele, para que ambos desçam a ladeira juntos. Algum tempo atrás, uma pessoa, não vou dizer do sexo, mas uma pessoa me procurou: pastor, pessoa já bem idosa, mais de 70 anos, estou pensando em casar, ficou viúvo, estou pensando em casar, acho que eu já dei meia pista, né? Aí, mas eu estou pensando em casar com uma pessoa assim, mais jovem do que eu. Digo: olha, fulana, pense em casar com uma pessoa do mesmo nível da sua faixa etária. Sabe por quê? Porque vai chegar um ponto que você não vai dar rendimento para essa pessoa. Pense direitinho. Sabe, aquela pessoa chegou para mim e disse: pastor, o senhor agora disse uma grande verdade. Realmente, eu estava pensando errado. Satanás, meus irmãos, ele procura pegar carona em nossas fraquezas, ou através das nossas falhas, ou das nossas fraquezas, para nos destruir, para nos levar a termos decepções, desvantagens, e dizer: casamento é um fracasso. Casamento é um fracasso. Não, casamento é bênção de Deus. A família é bênção de Deus. O problema é que muitas vezes nós damos lugar ao diabo. Paulo, escrevendo na carta aos Efésios capítulo 4, versículo 26 ou 27, ele diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. Nós vamos falar sobre isso logo mais. Então, essas 5 primeiras causas, nós diríamos que são as coisas que estão destruindo a família. Vamos dizer comigo: primeira é o divórcio. Amém? Primeiro é o divórcio. Segundo, alguém lembra? Segundo é o quê? A inversão de valores. Terceiro, o mau uso da internet. Quarto, o despreparo de muitos jovens quanto ao compromisso e a responsabilidade que deveriam estar cientes ou saber o que é o casamento. Pessoas totalmente despreparadas. Como eu disse há pouco, deveria haver faculdade para se casar, universidade para o indivíduo se preparar para o casamento. E em terceiro, aliás, em último lugar, o diabo pega carona para destruir, aproveitando-se das fraquezas. Então, falando sobre esses 5 primeiros motivos
que estão levando a família a ser destruída. Vamos agora rapidamente falar sobre o que podemos fazer para proteger a família. Quem pode dizer amém? E aí eu vou ser rápido. Vou ser muito rápido. Nós vamos, irmãos, ver que a primeira coisa que nós temos que voltar a atenção, como proteger a família de ser destruída e que seja salva, é que nós precisamos de voltar às origens desta palavra. Quem pode dizer amém? Não podemos desprezar o que está escrito aqui. Isso aqui chama-se manual divino. Isso aqui chama-se bússola. Isso aqui chama-se, quando a gente compra um remédio, a gente compra um medicamento, acompanhando o medicamento, vem uma bula dizendo como você deve usar, os efeitos colaterais, tem tudo. Então, esse livro aqui, chamado Bíblia Sagrada, é como essa bula, é como um manual que você compra um eletrodoméstico, tem dizendo a voltagem que você deve, se vai comprar um automóvel, que deve usar uma certa precaução em não exceder-se na velocidade e usando para que o carro vá amaciando o motor, etc. Então, esse livro chamado Bíblia Sagrada é como essa bula do medicamento, é como um manual que você compra, que você precisa de ter atenção dobrada. É como uma bússola que vai orientar, que vai nortear a sua vida, mostrando que rumo você deve tomar. Lembremos que a família é um dos bens mais inestimáveis, podemos assim dizer, que Deus criou para a felicidade do gênero humano. Então é pautar a sua vida, a sua família, de acordo com a palavra. Não orientar-se pela palavra é como um trem fora do trilho, desencarrilha ou descarrilha. A família foi criada no coração de Deus. A família teve a incumbência de povoar a terra, como eu disse há pouco, e jamais isso seria possível acontecer se não existisse macho e fêmea, que é o que está escrito aqui nesse livro. Não é o que está escrito hoje, que muitas pessoas estão se orientando por essa Wikipédia, que jamais vai levar o ser humano a se sentir feliz ou realizado familiarmente falando. Deus estabeleceu um padrão, Deus estabeleceu um modelo, e nós não podemos abrir mão das Escrituras. Por isso que Jesus disse: errais e não conhecedes as Escrituras, examinai as Escrituras sagradas, porque são elas mesmas que de mim testificam. Eu não tenho dúvidas que muita coisa que nós estamos transmitindo certamente está abrindo a sua mente, abrindo o seu coração, para que você não seja a próxima vítima. Porque lamentamos, porque há muitos casamentos que hoje estão sendo destruídos, e ninguém está isento disso, porque faltou, esse cuidado que nós devemos ter de proteger a família, que é o que nós veremos no próximo programa. E eu acredito que, a essas alturas, a gente deve estar realmente pensando seriamente como devemos evitar tantas tragédias, tantos casamentos desfeitos, quantos casamentos destruídos estão sendo agora mesmo, nesse exato momento, por falta de atenção, por falta de cuidados, por falta de nós termos essa visão, do que está realmente trazendo danos à família. Amanhã não perca, portanto. Que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.